Pessoal, a direita declarou, obstrução no Congresso até Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, pautar o PL da anistia. E essa estratégia finalmente está sendo colocada em prática e os deputados nas mais diversas comissões estão obstruindo as votações. Isso está deixando apetezada a esquerda maluca. Eu vou trazer para vocês o que foi instantes atrás na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que simplesmente é uma das comissões mais importantes do Congresso e que teve pautas ali que eu considero inclusive algumas bem importantes e que foram obstruídas justamente para pressionar Hugo Mota. Teve pessoalista ali enlouquecendo com a direita. Bom, eu vou trazer no detalhes a partir de agora para vocês. Então já chega aqui embaixo deixando o like, compartilhando muito esse vídeo para que mais pessoas assistam e obviamente se inscreve no canal, gente, porque tem muita coisa acontecendo no Congresso e eu tô trazendo para vocês aqui. Então, sem enrolação nenhuma, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Nós estamos aqui hoje pedindo essa inversão de pauta, logicamente porque nós estamos num processo de obstrução. Para encaminhar contra, concedo a palavra à nova deputada Fernanda Melchione. Presidente, seria irônico se não fosse trágico. Nós estamos aqui vendo os defensores da ditadura civil-militar que silenciam sobre 21 anos de chumbo, sobre as vítimas da ditadura. Nós que temos uma homenagem ao Rubens Paiva na entrada da Câmara dos Deputados, nesse ano que começamos com o sucesso estrondoso do filme Ainda Estamos Aqui, e somos um dos poucos países do mundo que não vê justiça de transição. Estamos vendo esses, que sim, quando teve uma ditadura que torturou, que desapareceu, que matou, não só silenciam sobre os crimes de justiça, que deveriam ter justiça de transição, como apoiam os torturadores, que é o caso do próprio Bolsonaro, e o que é a extrema-direita brasileira, vir aqui com uma cantilena enfadonha de que defender golpe de Estado é democracia. Jordi, é muito fácil, numa democracia, ficar mobilizando durante uma pandemia com faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, invocando que as Forças Armadas dessem um golpe com base numa interpretação ridícula e criminosa do artigo 142. É muito fácil, numa democracia, ficar tentando sistematicamente inverter os valores e fechar as liberdades democráticas para que os sindicatos não possam lutar, para que o movimento de mulheres não possa lutar. É muito fácil, numa democracia, ficar 3 anos no governo e depois, quando perde a eleição, tentando melar o que o povo brasileiro disse nas urnas, que foi a derrota do Bolsonaro. Difícil mesmo, numa ditadura. E o que nós estamos vendo aqui é um país que não fez justiça de transição lá atrás. Começar a fazer. Normalizar a tentativa de golpe não pode ser aceitável. Nós não podemos repetir o passado. 8 de janeiro tem mentoria intelectual e se justiça for feita, o Bolsonaro acaba na cadeia. E tomara que acabe hoje. Tomara que a PGR defina, sim, que ele tem risco de fuga como tem. Olha o que o filho Fujão fez. O Eduardo Bolsonaro. Está lá nos Estados Unidos. Aliás, presidente, ganhando dinheiro público. Estava em licença e ganhou salário de mais de 30 mil reais. Quero ver o povo brasileiro, algum trabalhador que resolva faltar ao trabalho, ficar um mês sem trabalhar, você vai receber salário. Esse lá, espertalhão dessa família criminosa. Porque atentar contra as liberdades democráticas e o resultado da eleição é crime. Fugiu. O pai também pode fugir. Uma família de covardes e criminosos. E o PL está fazendo obstrução, não é nós da CCJ, está fazendo obstrução ao país. Porque nós estamos tentando pautar a atualização da tabela do imposto de renda, porque nós queremos dar resposta para o break dos aplicativos que aconteceu ontem, porque nós queremos dar resposta para baixar o preço dos alimentos para o povo brasileiro. E eles obstruem a pauta da Câmara para defender bandidos e criminosos, é isso que está acontecendo. Orientação dos partidos, como vota o PL? Senhor presidente, a deputada desinforma dizendo que Eduardo Bolsonaro está recebendo salário. Eduardo Bolsonaro se licenciou por 4 meses. Ele não recebe salário. Quem está recebendo salário é o seu suplente. Agora, é cômico, é irônico ouvir esse pessoal aqui falando do regime militar como se eles fossem os paladinos da defesa da democracia. Quando, na verdade, quando eles estavam lutando, se insurgindo contra o regime militar, eles queriam uma outra ditadura, a ditadura do proletariado. Isso está amplamente comprovado. Diversos manifestantes da época, diversos militantes, diversos terroristas, eles falam a respeito disso. E vocês vêm com esse blá 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 falando como se realmente tivessem lutado por democracia. Não. E hoje vocês não estão lutando por democracia. Pelo contrário, vocês aplaudem a ditadura do judiciário que vem ameaçando não só a democracia, o parlamento, desrespeitando o Congresso Nacional. Obstrução. Como voto Podemos? Podemos, presidente. Pra quem acolheu César Batiste aqui no Brasil, com 4 assassinatos nas costas, colega Jordi. 4 assassinatos das costas foi recebido com tapete vermelho por aquele que diz defender a democracia nesse país. Mas agora,
tirar uma pessoa com 2 filhos menores da cadeia e libertá-la sem passado criminal, aí eles são contra. Nós estamos fazendo obstrução aqui, presidente, porque por algum motivo o presidente Hugo Mota ainda não pautou a anistia. Espero que paute, para que esse país volte a ter normalidade democrática. A oposição. Senhor presidente, a oposição é pela obstrução. É interessante a gente ouvir deputadas da extrema esquerda comunista, que certamente apoiou sim um golpe lá atrás, porque parece assim que eles não têm memória. Lá atrás, quando eles invadiram esse Congresso, quebraram tudo, botaram fogo no Ministério, derrubaram quase que um regime por completo, botaram fogo em ônibus, ninguém falou porra nenhuma. Ficou todo mundo calado com a língua levada para outro lado. E é interessante a gente ouvir essa deputada vir falar aqui de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Quem devolveu o dinheiro roubado foi o pessoal dela, foi o pessoal do PT e PSOL e de todos que roubaram esse país, que tanto todos nós tivemos conhecimento. Aí vocês vêm querer falar agora de democracia? Minha amiga, você está longe de saber o que é uma democracia. Vocês, PT e PSOL, vivem nas asas da Suprema Esquerda, porque se a Suprema Esquerda lá em cima não tivesse colocando nada de vocês, vocês não nada. O PL, que é o partido de Bolsonaro, partido que tem boa parte dos seus parlamentares sob investigação, o partido que mais mobiliza orçamento secreto, agora com 3 parlamentares denunciados por venda de emenda parlamentar. Eu até acredito que dentro do PL, eu não sou de generalizar, existem deputados corretos, defendendo de forma honesta o seu ponto de vista, e podemos e devemos divergir na democracia. Mas é impressionante como é uma sigla partidária cada vez mais associada à corrupção, ao crime, a uma lógica autoritária, arbitrária, enfim, um partido contaminado por corrupção e crime é o partido que hoje começa a obstruir os trabalhos desta casa. E sob uma argumentação extremamente falaciosa, mentirosa e hipócrita. Chega a ser tragicômico ouvir parlamentares da extrema-direita falando, por exemplo, em direitos humanos. Sempre atacaram os direitos humanos. Sempre desprezaram a integridade física e emocional das pessoas. Sempre falaram, bandido bom é bandido morto. Sempre trataram as pessoas que cometem algum crime como alguém que, no limite, mereceria morrer. E agora, os amantes da ditadura, da tortura, da violência, corações de pedra antipáticos à dignidade humana, que trabalham na lógica da violência como forma de fazer política, estas pessoas, filhotes e amantes da ditadura, falam em democracia. Estas pessoas que sempre atacaram os direitos humanos falam em direitos humanos, por pura hipocrisia e conveniência. No dia 8 de janeiro, quem mobilizou aquelas pessoas não foi a gente, da esquerda, do campo democrático amplo. Quem mobilizou aquelas pessoas para aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro? As redes sociais de quem? Quais deputados? Quais lideranças? E qual era a pauta do dia 8 de janeiro? As pessoas esquecem isso. Aquelas pessoas, maioria homem branco, vale dizer, pegam uma imagem para distorcer a realidade, ter os seus bandidos de estimação, que é o que a extrema-direita tem. Qual era a pauta do dia 8 de janeiro? Derrubar um governo democraticamente eleito. A pauta em si é absurda. A pauta em si é antidemocrática. Houve um processo eleitoral. Houve um resultado das eleições. É porque a extrema-direita, além de ser autoritária, é mimada emocionalmente e não sabe admitir uma derrota. Porque outra característica da extrema-direita, vamos montando o repertório, autoritária, antidemocrática, violenta, mimada emocionalmente, e tem uma outra característica, covarde. É impressionante. Aqui no plenário é gritaria. Inclusive agora há pouco, um deputado estava do lado do Jordi e falou com o Jordi gritando, com o Jordi, para o Jordi. O grito é a saída fácil para a ausência de inteligência. Só que essas mesmas pessoas, corajosas no plenário, que fazem um recurso à violência verbal, porque é o que sabem fazer, porque se for aprofundar o raciocínio, provavelmente vão perder qualquer tipo de lógica. O grito é a saída fácil para a ausência de inteligência. Mas as mesmas pessoas que fazem o recurso à violência verbal permanente são as primeiras que fogem diante de um processo judicial que, inclusive, eu defendo que elas têm o direito de se defender. Por isso, Eduardo Bolsonaro, por um lado, é o machão com fala firme e, por outro, mete o pé para os Estados Unidos. Porque tem um limite. É fácil gritar. Difícil é se manter ético,
defendendo as ideias que acredita, com convicção e respeito a quem pensa diferente. Senhor presidente, ouvindo aqui o deputado que me antecedeu, eu não posso ficar calado diante de tantos impropérios, de tantas falácias, de tantas mentiras. Primeiro dizer que o nosso partido é o partido que tem mais escândalo de corrupção, isso é uma piada. Justo ele, que é vice-líder do governo mais corrupto da história do país. O governo que se envolveu com o Mensalão, é o governo do Petrolão, é o governo que está se envolvendo com diversos escândalos recentes. Nós estamos vendo aí o programa Pé de Meia. Tem mais beneficiário do que aluno. Teve as quentinhas vazias. Teve assessor de deputado lucrando com esse programa, que foi, inclusive, relatado pelo Boulos. Inclusive, teve emenda dele para isso. E as quentinhas ficaram vazias. E ainda vem falar de orçamento secreto. Você é vice-líder do governo. O líder do governo, José Guimarães, aquele conhecido pelo dólar na cueca, ele foi recentemente pego num desvio de emenda. Não sei se vocês viram. Tem até reportagem. Líder do governo Lula na Câmara aparece em mensagem sobre o suposto desvio de emenda parlamentar. Então vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de balela. Porque corrupção é a especialidade do PT e do PSOL, porque vocês fazem parte desse governo. Com relação a direitos humanos, dizer que nós sempre fomos contra direitos humanos, bandido bom, bandido morto, a nossa posição é a mesma. Nós nunca vamos mudar a nossa posição sobre direitos humanos. Direitos humanos é para cidadão de bem, realmente. Bandido, ladrão de celular, como o chefe de vocês defende, que é só para tomar uma cervejinha, esses têm que realmente ir para cana, pegar pena rigorosa. Tanto é que a maioria da população pensa assim, o governo está fazendo pesquisa e agora já estão até mudando o pensamento deles, querendo aumentar a pena, querendo tomar algumas medidas para combater furto e roubo de celular. Agora, as pessoas do 8 de janeiro são presos políticos. Esses são presos políticos. E por isso que nós estamos defendendo, sim, os direitos dessas pessoas. Direitos humanos dessas pessoas. E quando eu falo que eu defendo os direitos humanos dessas pessoas, nós não estamos dizendo aqui que essas pessoas não devem ser julgadas. Como algumas, por exemplo, que cometeram vandalismo e que deveriam ser responsabilizadas, como, por exemplo, o MST. Deveria ser responsabilizado quando já invadiu a Câmara dos Deputados. Quando os Black Blocs, por muitas vezes, cometeram vandalismo, quebra-quebra, se manifestando democraticamente, como vocês sempre falaram que eles faziam. E eles deveriam responder por vandalismo. Agora, essa ladainha, essa historinha de que essas pessoas estavam lá pedindo abolição do Estado Democrático de Direito, para tirar um governo eleito democraticamente, isso não convence ninguém. Nem vocês acreditam nisso. As pesquisas mostram que a população acredita que aquilo não foi uma tentativa de golpe de Estado. Como que vai ter uma tentativa de golpe com senhoras, com bíblias? Tinha, sim, algumas pessoas lá mais exaltadas. Não tinha tanque, não tinha arma, não tinha líder, não tinha um plano estratégico, nada. Só que essa foi a tábua de salvação de Lula, de Flávio Dino, de todos eles quando assumiram para, digamos, dizimar a direita. Essa conversa fiada de golpe. E essas pessoas deveriam ter um julgamento justo. Porque o que vocês estão fazendo é defender uma ditadura, a ditadura de toga, em nome de uma narrativa, simplesmente porque vocês querem acabar com a direita, acabar com os aliados do presidente Bolsonaro. Porque, vejam bem, o Supremo Tribunal Federal, ele tem competência para julgar cidadãos comuns? Não tem. Ele não tem sequer competência para julgar ex-presidentes. O entendimento do Supremo Tribunal Federal até pouco tempo era esse, de que eles só poderiam julgar autoridades investidas no cargo enquanto elas estivessem no cargo. Quando saíssem, eles eram julgados pela justiça comum. E mudaram isso de forma casuística para poder condenar o presidente Bolsonaro. O próprio Lula foi condenado, na época, pela justiça comum. E aí agora mudaram esse entendimento de uma forma oportunista e vocês estão todos aplaudindo isso. E cidadãos comuns estão sendo julgados por conexão. Isso é inacreditável. Essas pessoas, elas têm o direito ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição. Deveriam ser julgadas pela justiça comum e poderem ter o direito a recorrer. Mas não. Alexandre de Moraes, Alecrim Dourado, ele acha que ele pode julgar todo mundo. E ele puxa a competência para ele para fazer essa covardia com pessoas que estão pegando penas extremamente exageradas. E isso não sou eu que estou falando, a maioria da população acredita nisso também. Um estuprador pega no máximo 10 anos. Um sequestrador, alguém que cometeu extorsão mediante sequestro, ele pega 15 anos. E aí a Débora, pegando 14 anos de prisão. Vocês estão de sacanagem.
Isso é inacreditável. E aí tem a pachorra de pegar o microfone e falar que essas pessoas são criminosas. Pelo amor de Deus. Você tem que ter vergonha na cara. Elas deveriam ter um julgamento justo. É isso que nós estamos pedindo. E não é só isso. Hoje mesmo, nós vimos o quanto que o direito penal do inimigo está em vigor no nosso país. Alexandre de Moraes pedindo que a PGR possa avaliar um pedido de prisão contra o presidente Bolsonaro por estar convocando manifestações pró-anistia, dizendo que isso seria coação do curso do processo, atentado às instituições democráticas. Pelo amor de Deus. Então nós não podemos nos manifestar mais. É isso que está acontecendo. Somente em ditaduras as pessoas não podem se manifestar. E mais do que isso, se estão dizendo que nós estamos atentando contra as instituições democráticas por manifestarmos a favor de anistia, todos aqueles que foram para Copacabana e que vão para Paulista também estão cometendo esse crime. E até mesmo o pedido de anistia para essas pessoas será considerado crime. Só pessoas com muita má fé para dizer que nós estamos vivendo um período normal. Estamos vivendo uma normalidade democrática. Então é esse aqui o nosso desabafo e esperamos que a Câmara dos Deputados possa se posicionar com firmeza, porque nós não podemos ser capachos de ministro do STF. Presidente, o PDT vota não, vota contra a retirada de pauta, vota contra qualquer obstrução. Nós queremos votar a favor da possibilidade de poder votar. Isso. Os nossos projetos são importantes. Nós temos aqui, presidente, uma lista de projetos. É meio-dia praticamente e nós não votamos nenhum. E não vamos passar o dia aqui e não vamos votar nada se ficarmos só na obstrução por conta de uma briga que não é de projetos, uma briga que não é de ideias. É uma briga meramente política. É uma briga eleitoreira, é uma briga já da antecipação da disputa eleitoral. Nós temos que agora, não é fazer a disputa eleitoral, nós temos que fazer um trabalho efetivo, votando projetos, ideias e propostas. E é por isso que o PDT vota contra a retirada de pauta e vota a favor de poder votarmos os projetos nessa manhã. A oposição e o Podemos orientam a obstrução. Eu gostaria de fazer um desafio às pessoas que estão nos acompanhando em casa, que estão escutando a ladainha aí de tipo, queremos votar projeto porque não tem nada mais importante. Eu quero lembrar duas coisas, senhor presidente. Quando o Lula foi preso porque foi condenado por 10 juízes por corrupção, formação de quadrilha, dentre outras coisas, essa casa entrou em obstrução para defender um marginal, condenado em 3 instâncias. Aí não tinha problema em obstruir a pauta. Agora a oposição está aqui lutando para que uma prerrogativa do parlamento seja respeitada. Estão com medo de quê que vá à votação? Questão da anistia. Estão com medo de perder? Vocês têm emenda para comprar parlamentar, vocês têm cargo para comprar parlamentar, vocês têm ligação para intimidar parlamentar. Estão com medo de quê? Se nós tiver que obstruir isso aqui até o fim do meu mandato, eu vou obstruir, porque nada é mais importante que soltar pessoas injustamente presas. Um estuprador pode dar entrevista para a Rede Globo. Um estuprador e assassino de um menor. O Drauzio Varela abraçou ele na cadeia. Agora a Débora, mãe de 2 crianças, sem antecedente criminal, ela não pode dar entrevista. Porque ela, segundo vocês, é pessoa do mal. Vossa Excelência tem 1 minuto para orientar. Ok. Então, para concluir, presidente, tendo ver, né, seu pedido, eu quero dizer para a população que está aqui em casa e aos parlamentares que não votem. Porque derrubar essa comissão é parte de uma estratégia que a oposição está trabalhando para que nós possamos convencer o presidente Hugo Motta que deve ter muitos recursos, ao contrário de ele colocar em votação a anistia. Se dizem tão democráticos, vamos ao voto no plenário e vamos ver quem ganha. Porque a sociedade não cai mais no papinho de golpe de batom. Isso tem que terminar. Gente decente tem que estar solta. E marginais como César e Batista e Maduro, que vocês estão defendendo, tem que estar na cadeia. Era isso, presidente. Oposição e Podemos orientam a obstrução. Bom, então tá aí, pessoal. Isso é a parte só do que tá acontecendo aí nas comissões, gente. Eu vou falar pra vocês, tá? Comissões importantíssimas que a direita tá conseguindo aí obstruir
por conta aí do PL da anistia, que tinha sido aí, digamos que um acordo entre o ex-presidente Bolsonaro e o Hugo Mota, justamente para apoiá-lo aí na sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. E agora os deputados estão assim, ó, irretocáveis nesse assunto, eles estão partindo para cima mesmo, obstruindo. A gente pode ver que o Maurício Marcon é, sem dúvidas nenhuma, hoje um dos principais e mais combativos deputados. Carlos Jordi também, a gente tem vários outros. Bom, eu quero saber a opinião de vocês, lembrando que essa prática ela é regimental e o PT, gente, eles sempre fizeram isso. Eles sempre, a pessoal da esquerda sempre obstruiu, sempre, sabe, atrapalhou aí comissões e tudo mais quando a pauta não diz respeito ao que eles querem. Então, tá tudo dentro do regimento, da lei aí, gente. A direita não tá fazendo nada de errado. Bom, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, não se esqueçam de curtir, compartilhar muito esse vídeo e se inscrever no canal, porque logo mais já tem vídeo novo. Eu vou ficando por aqui.